Olá! No Ciência Livre de hoje vamos viajar pela sabedoria antiga, entrar no mundo mágico da mitologia grega e descobrir por que ela continua tão viva até os dias de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre a importância de resgatar uma sabedoria perdida para um século XXI tão desgastado. Vamos falar ainda sobre esporte saudável e refletir sobre a arte de viver mais com menos, um dos grandes segredos para ajustar a vida. Ciência Livre de hoje, o médico e cientista Beni Schmidt conversa com o professor doutor em mitologia grega, Victor Salles. Vamos lá? Professor Victor de Salles, nosso convidado de hoje, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O tema será de mitologia grega e eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o segredo da mitologia grega de conseguir persistir tão presente na nossa vida há 2000 anos. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é muito mais do que 2000 anos. Nós lemos já em Hesíodo, em pleno 8º século a.C., que ele diz assim, de que estas coisas nunca aconteceram, mas sempre existiram. Elas pertencem à noite dos tempos, sem que ninguém possa dizer quando vieram, quando nasceram, pertencem ao cósmico. É por isso que nós nos fascinamos tanto com a mitologia grega. E não é só a mitologia grega, é todas as mitologias. Porque elas falam da essência da arte de viver, desta magia. Por isso que quando nós ouvimos um mito, parece que a gente sempre soube, sem saber direito do que se trata. A magia dos mitos é que eles recuperam a arte de viver e principalmente a arte de amar, tão esquecida na modernidade. O senhor poderia dizer o principal segredo que o senhor poderia citar que a mitologia grega contém? Sim, ela desperta a paixão, ela desperta a magia, ela desperta o imaginário, ela desperta tudo aquilo que nós chamamos de nossos sonhos de viver. O que é um homem sem sonhos? Você já viu alguém ter uma paixão lógica? Coisa mais horrorosa do que isso. A beleza dos mitos é que eles nos apaixonam e eles são aparentemente contraditórios. As coisas nos mitos não seguem a lógica da razão, seguem a lógica do vivente. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Olha que absurdo, lógico isto. Mas afinal de contas, você nunca amou e odiou ao mesmo tempo? Isto é mito. Professor, qual é o seu mito preferido? Nossa, tantos e tantos. Talvez o mais contemporâneo, vamos dizer assim, seja o mito do Narciso. Afinal de contas, estamos numa época de doença humanitária, né? O narcisismo está por todos os lados. É um amor doentio de si próprio. Talvez ele reflita com mais precisão o estado um tanto decadente da modernidade, onde a história é tão simples. Narciso é a história de alguém belíssimo, cujos oráculos disseram, viverá enquanto não se ver. Um belo dia ele desceu do Olimpo, por ordem da deusa do amor Afrodite, porque ele era belíssimo, e a ordem dela era a seguinte: o amor e a beleza lhe concedi para ser dada. É traidor de mim aquele que guarda a beleza para si e o amor para si. Isso é moderníssimo, não? E ele desceu, olhou-se num lago, estava sedento, e se apaixonou pela própria imagem. Rapidamente, Afrodite ordenou que as mais belas ninfas fossem lá seduzi-lo para tirá-lo desse maldito encantamento. Nada. Não conseguiram. Rapidamente mandou então os mais belos efebos, porque não? Poderia ser os rapazes, a paixão dele. Nada. Enviou então a bela Eco.
aquela que tudo entrega e nada pede para si, nem ela. Dizem então que ela se atirou pelas montanhas, desesperada de dor, nunca tinha sido rejeitada, e desde então ouvimos o eco, mais bonito que 340 metros por segundo, não? Assim ficou a história. Pan, que amou Eco, que amou Narciso e que não amou ninguém. Entre Eco, que tudo entrega, entre Narciso, que nada entrega, não está toda a história da humanidade? Com certeza. Professor, Narciso não consta das histórias da Ilíada e da Odisseia. Não. Quem escreveu, na verdade, a Ilíada e a Odisseia? Na verdade, isto é um problema insolúvel. Começa pelo nome Homero, a quem classicamente se atribui. Ómiros, em grego, significa que ele não pode ver. No espanhol, mirar é enxergar. Mirar, em grego, é aquele que não pode ver. Eram os aedos, as bíblias ambulantes, se você quiser, crianças que nasciam normalmente cegas e eram educadas para ver o invisível. Eles é que enunciavam a sabedoria e as leis da educação, dos costumes, da moral e etc. Então, Homero era um nome genérico, era um atributo, não era um nome próprio. Não sabemos exatamente quem escreveu, pode ter sido um ou muitos. O que nós temos certeza é que é uma obra-prima da literatura, porque retrata o caminho do herói, aquilo que se deve buscar e não deve buscar, o verdadeiro herói, que é a educação ética do jovem. Não é demais repetir que uma criança com 10 anos sabia de cor os 2.700 versos da Ilíada. Com certeza uma obra-prima, professor. Com certeza. E em sendo uma obra-prima, o senhor não acha que ela poderia estar presente na escola, na educação fundamental, por exemplo, das crianças, como um tesouro da educação da antiguidade? Sim, estamos falando da paideia. Hoje, aquilo que nós chamamos de educação não passa de um lixo intelectual, qual quantos e quantos pensadores, o próprio Einstein dizia, ainda bem que eu escapei da educação, porque de que adianta uma educação estritamente lógica e racional preparando para o trabalho? O grande mérito da Ilíada preparava para a arte de viver e principalmente para a arte da vida, para a arte de amar. A educação ética é que está nos faltando, basicamente, infelizmente. Professor, se lhe fosse dada a oportunidade de escolher entre viver nos nossos dias e na Grécia Antiga, aonde o senhor viveria? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Obviamente. Aliás, uma das minhas tristezas, eu como grego que sou, é quando eu vou para a Grécia e digo, a Grécia é linda, não fossem os gregos, né? Porque é um país vulgar, laico como qualquer outro, não tem mais nada desta grandeza. O problema está nem em voltar para lá, nem para cá. Eu acho que nós temos que nos livrar desta ideia de presente, passado e futuro. Nós temos que resgatar o que há de melhor da antiguidade para a modernidade e jogar no lixo o que há de pior da modernidade. Esse tem que ser nosso ideal. É isso que nos dá algum otimismo. A sabedoria universal não tem idade. O que está na Grécia teve coisas ruins lá, mas tem coisas maravilhosas. Idem agora, idem séculos atrás. A grande chave estaria em nós reunirmos o que há de melhor, principalmente a paideia, e transportar para a modernidade. Caso contrário, eu não vejo muita esperança. Professor, o senhor como um grande escritor, eu o considero assim, o senhor acha que existem poucos professores de mitologia grega? Eu não tive o prazer de encontrar muitos professores de mitologia grega pelo Brasil e tampouco nos países por onde tive a oportunidade de viver por algum tempo. Eu estou enganado ou isso é uma realidade? Você está certíssimo. Infelizmente, e a isto devemos muito à pseudo-erudição francesa, inglesa e alemã, que durante o século XVIII, principalmente XIX, transformaram da mitologia uma história da carrochinha. Aliás, a palavra mito é sinônimo de mentira, quando na raiz original do sânscrito, ela representa a linguagem dos deuses. Agradeça, digamos assim, as intrigas da igreja,
por transformarem uma sabedoria e uma antiga religiosidade em meros contos de fadas, né? É muito mais do que isto. Esta pseudo-erudição de papagaiar os mitos nós herdamos dessas tradições. E, obviamente, aí nós não temos professores que prestem. Mas houve notáveis exceções, e eu, graças a Deus, estudei na École Pratique de Haute Étude, lá na Sorbonne, e encontrei homens de grande valor, como Joseph Campbell, Mircea Eliade, e alguns outros que souberam resgatar esses valores, que é o verdadeiro sentido dos mitos. Os mitos foram feitos para ser recriados, para abrir portas, e eles não pertencem nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Eles são o sempre. Professor, nós estamos chegando próximos da próxima Olimpíada no Brasil. O que um professor de mitologia grega pode falar sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Então, teríamos muito o que falar. Nem caberia nesse programa, mas podemos resumir da seguinte maneira. Em primeiro lugar, não são jogos. A palavra é péssima, as línguas latinas são paupérrimas, perto da língua grega. Pra você ter uma ideia, o português tem aproximadamente 70 mil raízes. O grego tem mais de 400 mil até hoje conhecidas. As traduções são praticamente impossíveis. Em grego nós não dizemos jogos, dizemos Olympiacos agones, agonia. Desafios olímpicos, essa seria a tradução aproximada mais correta. Por que desafios? Porque esses chamados jogos eram feitos para o atleta se superar e se aproximar do divino. Em dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Esqueça essa parte, os jogos de hoje são uma piada. Porque esquecemos que no próprio Olímpia, nos jogos apolíneos e outros da mesma importância, não bastava o atleta ter uma excelência física, ele tem que ter uma excelência espiritual, caso contrário não entraria. Se ele não tivesse uma ética ilibada, nem pensar, podia ser campeão do que fosse. Muito próximo de hoje, né? E outra questão fundamental, havia os Jogos Olímpicos Espirituais, que foram banidos, jogos de teatro, jogos de discussão filosófica, jogos de dança, jogos teatrais. Onde está tudo isso? É o que eu pergunto. Em cada esquina eu tenho uma academia para deixar bumbum durinho e peitinho durinho. Cadê a academia para exercitar a cabeça? Deus me livre, né? Professor, e eu fico pensando, hoje em dia um atleta profissional de alto rendimento, ele ganha muito dinheiro. Eu queria saber, um atleta olímpico ganhava o quê? A última coisa que se pensava era isso. A maior honra de um atleta era utilizar, se fosse nos Jogos Olímpicos, a coroa de murta. Se fosse nos Jogos Délficos, de Apolo, a coroa de louros. Se fosse nos Jogos Atenaicos, a coroa dos ramos de oliveira. Era esta a maior honra. Estar à altura, o título máximo que um cidadão poderia almejar seria: eu me portei de tal maneira que sou semelhante aos deuses. Esta era a maior honra. Este era o verdadeiro caminho do herói. Professor, sem hipocrisia alguma, eu considero uma das pessoas mais cultas que conheci em minha vida e sempre fiquei curioso de lhe fazer essa pergunta aqui. O que é que o senhor sente proferindo uma palestra de mitologia grega? Eu me sinto tomado. Já disseram que baixa o espírito em mim. Eu não sei o que acontece. Eu dou uma olhada no texto, esqueço, eu não me dou o direito de ler nada, porque eu considero uma ofensa ao meu alunado, ao meu público, ficar lendo coisas. Ler coisas eu leio por eles, não precisa de mim para ler. Mas me sinto realmente uma emoção muito profunda, parece que realmente é algo sobrenatural, toma conta de mim e flui. Não me pergunte como. É uma paixão intensa. Professor, me parece que numa análise filosófica, numa reflexão sobre a vida, que nós estamos atravessando, de certa maneira, um caos. Se eu lhe pedisse 3 mensagens que o senhor pudesse deixar para os nossos jovens, o que o senhor poderia dizer de bom para eles? Primeiríssimo lugar, educação se define. Informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento temperado pela ética.
Píndaro, VI século a.C. Pelo amor de Deus, vamos em direção à sabedoria. Essas informações técnicas e imbecis que nós encontramos na internet nunca formaram um cidadão. O que é preciso é saber aprender a filtrá-las, e ninguém tem essa formação. Então, a conquista da sabedoria exige ética, e ética não tem nada a ver com moral. Ética se refere a uma única lei que Antígona foi colocada através de Sófocles. Nascer, isso que nós devemos educar. Aprender a nascer, viver e morrer com dignidade e honra. É o único mandamento que precisamos, não precisamos de 10. Basta este. Segunda lição, aprender a viver mais com menos. Não tem saída. Nós vamos ter que aprender a viver mais com menos, não vamos explodir o planeta. E eu não sou nenhum natureba. É uma realidade esta. Terceiro, lembre-se que a gente aprende de 2 maneiras na vida, pelo amor ou pela dor. Cuidado. Professor, então, para os meus filhos, para todos os filhos, para o meu neto, para todos os netos, nós podemos ser otimistas com o futuro? Não, nem pessimistas nem otimistas, temos que ser realistas. Ou arregaçamos as mangas urgentemente para resgatar uma humanidade que está doente, e a doença da humanidade se chama falta de ética, falta de dignidade, ou nós vamos explodir. A história das civilizações mostrou isso. Roma é o melhor exemplo, a Pérsia é outro exemplo. O Império Britânico é outro. Sempre que temos uma decadência escandalosa da conduta ética, a civilização só sobra. A questão nunca foi econômica. Nietzsche foi genial nisso. O desastre das nações sempre foi ético. Bom, professor, o senhor falou de economia. A mitologia grega, ela poderia... O senhor sabe que eu sou professor de medicina. Sim. Ela pode me ajudar no meu trabalho diário? Muito, muito. Você quer ajudar uma pessoa a se curar? Resgate seus sonhos. Resgate seus mitos. Uma pessoa sem sonhos, sem mitos, não tem cura. O que é a vida se não acordar com um sonho? Eu que trabalho com empresas, primeiras coisas que eu pergunto para os meus pretensos executivos, que ganham uma fortuna, mas estão cheios de problemas mentais e físicos, como é que você dorme? Você acorda com algum sonho para viver? A resposta geral, acordo mais cansado do que eu dormi. Preciso do Rivotril, preciso do Stilnox, preciso dos Lexapros da vida, sei lá das quantas, para poder dormir. Que horror! Quando você dorme com um sonho gostoso, não precisa de nada disso. Aliás, acordar com um sonho. Isso que faz com que o paciente tenha vontade de se curar. É muito bonito isso, professor. Aliás, é um enorme prazer, né, receber, o senhor sem hipocrisia alguma, uma das pessoas mais cultas que eu conheci em minha vida. É um prazer imenso ter recebido o senhor aqui. Queria agradecer a sua presença. O programa Ciência Livre espera ter mantido o seu objetivo inicial de trazer pessoas especiais num processo de reumanização da espécie humana. Muito obrigado, Victor de Sales, pela sua presença e pelo seu banho de cultura. Eu te agradeço profundamente. Eu que agradeço muito. Mais informações sobre o Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Beni Schmidt, Ciência Livre. Esperamos você no próximo programa. Até lá!